Cyberpunk 2077 foi finalmente lançado e veja você, a gente nem tá em 2077, apesar de que talvez ele só seja 100% corrigido em 2077. Mas o jogo traz um gráfico realmente sensacional, apesar de todos os problemas no lançamento. E ele traz as últimas tecnologias como o Ray Tracing, mas talvez o seu PC não tenha capacidade para rodar o jogo com Ray Tracing. E você só quer saber, será que o meu modesto PC, com a placa que eu já estou com ele aqui há algum tempo, consegue rodar? Ou será que vale a pena eu fazer um upgrade para essas placas que são mais acessíveis para conseguir rodar o jogo? É por isso que eu resolvi aqui testar aqui com a GTX 1060 e com a RX 580, para descobrir se o game é capaz de rodar nessas placas com uma boa performance. Será que você já precisa de um upgrade ou será que você ainda precisa de um upgrade? Com painel de vidro lateral e construção em alumínio, com um projeto voltado para o baixo nível de ruído, o SL600M traz suporte a radiadores de até 360mm, slots PCI rotativos para instalação de placa de vídeo na vertical ou horizontal, diferentes opções para ventilação no topo, suportes para armazenamento e refrigeração líquida, painel frontal com USB tipo C, controle das fãs e iluminação com sensor de proximidade. Para conhecer mais, confira o link na descrição desse vídeo. E se você buscar lá nos requisitos recomendados para o Cyberpunk 2077, você vai encontrar a GTX 1060, mas você não vai encontrar a RX 580, isso porque no lugar está lá a RX 590, que a gente sabe que na grande maioria dos casos é praticamente a mesma coisa da RX 580. E a verdade é que ela não vendeu tanto quanto a RX 580, ela sequer tem no mercado mais, enquanto que a RX 580 ainda é possível ser encontrada em várias lojas. Mas a pergunta que fica é, o que realmente quer dizer esses requisitos recomendados para rodar no alto? Será que eu vou conseguir rodar no alto ou será que eu vou conseguir executar o jogo no alto? Se abriu, rodou, mas não quer dizer que vai rodar bem. É por isso que eu resolvi testar aqui com a GTX 1060 e com a RX 580, dois dos modelos mais vendidos das gerações anteriores. A GTX 1060 que era ou ainda é uma das placas mais utilizadas da Steam e a RX 580 que foi uma das placas mais vendidas da AMD nas últimas gerações e que continua sendo vendida. Eu testei aqui com uma configuração mais próxima dos requisitos recomendados para rodar no alto e eu utilizei um processador próximo do que é recomendado, mas não o processador recomendado. O recomendado é um Ryzen 3 3200G e calma gente, não é para rodar no gráfico integrado. Apesar de ser uma APU, ele não é recomendado para ser utilizado com os gráficos integrados. Então note que na mesma coluna existe a recomendação das placas de vídeo. Por isso, você deve utilizar ele como CPU apenas. Eu resolvi utilizar um outro CPU que também foi bem vendido, acho que até mais vendido, combinando com placas de vídeo, que é o Ryzen 5 1600AF. Nesse caso aqui, representado pelo Ryzen 5 2600, que é o mesmo CPU. Para a memória RAM eu resolvi fazer uma configuração também um pouco diferente, por assim dizer. A gente está utilizando sim os 12 GB de RAM, que são ali os recomendados pela CD Projekt Red, mas eu estou utilizando aqui numa configuração com um pente de 2667 e um de 2400. E vocês perguntam, para que isso? Somente para penalizar o CPU? Não, para a gente tentar simular uma situação um pouco mais próxima do real, de um setup mais modesto, onde a pessoa pode ter feito uma combinação de memória, afinal 12 GB é uma combinação bem estranha, então é bem possível que alguém coloque lá os 8 GB, depois adicione 4 ou coloque o 4 e adicione 8 só porque o jogo tá pedindo. E a gente vai descobrir se ele realmente precisa desses 12 GB. Para fechar a configuração eu testei aqui com o Ryzen 5 1600AF, eu não utilizei o Cooler Box, eu utilizei um Water Cooler ML240L RGB da Cooler Master que não influenciou nos testes, afinal o boost desse processador consegue ser mantido tranquilamente com o Cooler Box, uma X470 Game 7 Wi-Fi da Gigabyte, um NVMe de 2TB da Kingston e uma fonte V850 Gold da Cooler Master. É importante ressaltar que as outras características da bancada não influenciam no teste, como a X470 ou mesmo a fonte de 850 watts, ou mesmo o NVMe. O recomendado para o jogo é um SSD com espaço de até 70 GB, mas você pode pôr na conta mais espaço porque você vai precisar. Mas o NVMe nesse caso não faz diferença, tá? Então vamos dar uma olhada como que ficou a performance. Eu testei em 3 configurações, no mínimo, no médio e no alto, que é o recomendado. Utilizando o preset alto, sem fazer nenhuma alteração manual, onde ele coloca inclusive a textura no médio como padrão, a gente teve aqui uma média bem interessante, com as duas placas trabalhando muito próximas. Mesmo a RX 580 não sendo a recomendada, e sim a RX 590, ela consegue trazer praticamente a mesma performance da GTX
1060, trabalhando na casa dos 30 FPS. Inclusive, em alguns momentos você vê um FPS um pouco mais alto da RX 580, mas calma, fanboys, é um pouco mais alto, bem pouco mesmo, coisa que provavelmente vai ser imperceptível durante a gameplay, já que ambas as placas trabalham próxima dos 30 FPS. Então, se você tinha dúvidas sobre qual era essa tal recomendação, provavelmente é para rodar a 30 FPS, algo que é possível. Então a gente tem aqui praticamente um FPS de console, por assim dizer, mas um ponto positivo é que é bem estável. Além do teste lado a lado, onde a gente consegue repetir nesse save, onde você está dentro do carro e vai praticamente andando por um lugar fixo, né, uma parte que é fácil de repetir, eu também fiz alguns testes andando de forma aleatória pela cidade. Eu passei pela parte do centro, que é a parte mais carregada, e ali a gente teve mais ou menos a mesma média. Apesar de a gente estar de dia, a gente está no lugar mais pesado, né? Então é uma variação do outro teste, e aqui a gente consegue praticamente o mesmo desempenho, algo entre 29 e 32 FPS para ambas as placas, oscilando muito pouco. Em alguns momentos a gente vai ter queda para casa dos 25 a 26 FPS, mas de forma geral você tem uma performance bem estável. É claro que não dá para garantir isso em toda a parte do jogo, afinal é grande o jogo e existe uma variação de cenas. Em alguns lugares que são mais fechados, inclusive você pode ter um FPS um pouco mais alto, mas dificilmente perto dos 60. Então a gente pode tentar baixar um pouquinho o preset para o médio. E como era de se esperar, a gente tem sim uma melhora no desempenho. É bom lembrar que eu não estou testando aqui a qualidade visual, afinal você tem sim uma penalização sempre que você diminui alguns filtros, ela pode ser uma penalização grande ou pequena dependendo das opções dentro do preset, do que você diminui de fato mexendo no preset. Então eu não estou avaliando aqui a qualidade de imagem, mas só o desempenho. E em relação ao desempenho a gente teve um ganho sim na GTX 1060, mas teve um ganho ainda maior na RX 580. Na RX 580 a gente saiu ali de algo próximo dos 30, 35 FPS para algo entre 40 e 45 FPS, enquanto que a GTX 1060 saiu apenas das quedas que vinham para baixo dos 30 para algo mais estável para cima dos 30 FPS. Em alguns momentos você consegue chegar nos 40 FPS também na GTX 1060, mas é mais constante que esteja entre 30 e 35, enquanto que na RX 580 algo entre 35 e 40 FPS. Novamente andando ali pela cidade para alguns lugares diferentes, a gente teve ali uma mudança no cenário, onde a GTX 1060 continua na casa dos 30 a 35 FPS, com um FPS um pouco mais alto dependendo dos locais, chegando até 40 FPS, enquanto que a RX 580 tem uma média mais próxima dos 40 do que dos 30. Então ela ainda continua tendo algumas quedas para casa dos 35 FPS, principalmente nas partes mais pesadas, mas normalmente você consegue um FPS mais na casa dos 40 FPS, e isso dá uma tranquilidade maior para você jogar, para não ter quedas que deixem o jogo ainda mais lento. Afinal, até na casa dos 40 FPS esse jogo é tranquilamente jogável, mas a partir dos 30 FPS caindo para 25 FPS aí fica cinemática a coisa, fica realmente difícil de jogar. Mas se, apesar de o Cyberpunk 2077 ser um jogo onde o gráfico realmente conta bastante, se você só quer rodar com 60 FPS, a gente pode de repente tentar baixar, botar tudo no mínimo. Já que é para rodar 60 FPS, vamos tentar botar tudo no mínimo para ver se resolve. E colocando tudo no mínimo não é exatamente a solução que você gostaria. Aqui eu não preciso nem estar analisando o visual para dizer para vocês que no baixo fica realmente mais feio o jogo. Não diria terrivelmente jogável, mas bem mais feio. Mas a gente consegue um FPS próximo dos 60 FPS, pelo menos na RX 580. Na GTX 1060 a gente tem um FPS mais próximo dos 50. A RX 580 consegue manter um FPS na casa dos 50 a 55 FPS, enquanto a 1060 mantém algo entre 45 e 50 FPS. Dependendo do lugar que você tiver, inclusive se ele for num lugar fechado, é bem provável que você chegue nos 60 FPS com a RX 580. Então já dá para dizer que você bate os 60 FPS na RX 580, apesar de você não contar para ninguém que seja do mínimo. Agora voltando para a realidade, voltando para a parte da cidade, dando um rolê de carro ali, a gente tem novamente um FPS que está próximo dos 60, mas não é 60. Em alguns momentos você consegue bater sim 60 FPS, mas novamente depende dos lugares que você está na cidade, depende da situação, se tem vários NPCs ou não, e também depende um pouco do cenário mais carregado. Vamos lembrar que a noite também é um pouco mais pesado, como a gente vê na parte do benchmark, onde apesar de ser uma cena que parece ser uma cutscene, na verdade está renderizando o game ali. Então você tem
trabalha em tempo real. Na GTX 1060 você consegue uma média mais estável acima dos 40 FPS, mas ainda longe dos 60 FPS. E o problema não é a utilização de VRAM, já que acaba ficando setado ali no médio, né? Então o problema de ter 6 ou 8 GB não é exatamente o que está determinando se a placa tem ou não mais desempenho. É exatamente o poder ou a força bruta da placa. Então, como vocês viram aí, sim, é possível, perfeitamente possível rodar Cyberpunk 2077. Então a publisher não mentiu, apesar dela ter omitido. Ela não disse exatamente para quantos FPS era para rodar, ou se disse em algum lugar eu não encontrei. Mas a verdade é que a gente consegue rodar. Se você tem um processador, um Ryzen de primeira geração, ou um processador que seja capaz de empurrar o game nessa taxa de FPS, a sua placa de vídeo vai conseguir ser empurrada a 99%, 100%. E muita gente está preocupada, inclusive a gente teve relatos que inicialmente existe um problema com a otimização do multithreading nos Ryzen. Aqui a gente testou no 1600AF e em tese ele estaria funcionando só 6 cores, 6 threads, ou seja, um 1600AF teria funcionando como algo como não teve na primeira geração, mas um 2500, ou seja, somente os núcleos físicos, né, sem o SMT no caso da AMD, enquanto que na parte da Intel está funcionando o HT normalmente. Isso é um problema que, dependendo de quando você está assistindo, já deve ter sido corrigido, ou dependendo de quando você está assistindo tem uma solução manual, que eu não apliquei nesses testes, porque como vocês viram, o CPU não limitou em momento algum, porque a gente não consegue chegar nem nos 60 FPS. Agora, pensando que você vai rodar esse jogo em 720p, afinal você quer mais qualidade visual e mais FPS e não tem problema de diminuir a resolução, você pode sim ter algum problema de CPU conforme você chega próximo dos 60 FPS. Eu testei aqui também com a RTX 2060, que eu vou trazer testes para vocês depois, e quando passa dos 60 FPS você começa assim a ter uma limitação por parte do CPU. E isso pode acontecer no caso dos CPUs mais fracos ou no caso de processadores Ryzen de primeira geração. Esses são problemas que devem ser corrigidos, inclusive eu estou utilizando o patch que é essa versão aí que vocês estão vendo na tela, para deixar bem claro, e depois a gente vai trazer mais vídeos para ver se foi otimizado o desempenho. Eu acredito que vai melhorar um pouco o desempenho, mas eu não depositaria todas as minhas fichas para esperar melhorar 100% para rodar 60 FPS numa GTX 1060 no Ultra. O que você pode ter alguma melhoria em instabilidade, eu confesso que eu encontrei pouquíssima instabilidade durante os testes que eu fiz aqui em outras partes que eu testei, inclusive, que eu não trouxe para vocês, mas eu testei no game para ver se estava funcionando bem, tem vários saves aqui, e a média basicamente é a mesma. Então esses são dois cenários que mostram mais ou menos o cenário que você deve ter. Como eu disse, tem alguns lugares mais fechados que tem mais FPS e alguns lugares abertos que tem menos FPS. De forma geral, parece que o Fine Wine da AMD está funcionando muito bem, com a RX 580 envelhecendo melhor do que a GTX 1060. É verdade que nos requisitos recomendados, no alto, ambas as placas rodam igual, e é bem possível que talvez a RX 590 rode um pouco melhor do que a 580, mas nesse cenário, que é o que importa, ambas as placas conseguem rodar. Então sim, dá para você dar um tapa na gostosa sem precisar fazer um upgrade no seu PC, se os 30 FPS estão bons para você, ou se você pode jogar na casa dos 40 FPS ou até próximo dos 60 FPS, contudo no mínimo. Aí é uma questão de qualidade que, como eu disse, não é o que a gente está analisando aqui. Mas eu quero saber de vocês. Vocês vão rodar o Cyberpunk 2077? Já estão rodando nesse hardware? Como é que está sendo o desempenho aí para vocês? Vocês estão enfrentando algum problema de desempenho? E digam também se vocês querem ver mais comparativos lado a lado como esses, se vocês querem ver, por exemplo, uma RX 590 ou uma GTX 1660 Super ou outras placas rodando o Cyberpunk 2077. Deixa aí nos comentários. E se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!